Como pintar Bobbie Goods pelo celular, no digital? Bom, você vai aprender tudo isso hoje, agora, nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou Juruá, artista de lettering e ilustração digital. Inclusive, esse é meu Instagram. Depois desse tutorial, vai lá me acompanhar também, porque eu sempre coloco muitas dicas de lettering, de ilustração, de arte digital no Ibis Paint, que é um aplicativo que funciona para todo mundo, em qualquer dispositivo. Tablet, celular, enfim, já tô até cansada de falar essa mesma coisa. Mas tem gente que ainda não sabe, então vai lá me acompanhar para aprender cada dia mais. Aqui a gente vai usar o Ibis Paint, que funciona em celular, em tablet, em iPad, como eu já falei. E, cara, tudo que você consegue fazer no tablet, você também consegue fazer no celular. Não tem erro, o aplicativo não é diferente de um para o outro. Então, se você seguir tudo que eu falar aqui, você vai conseguir. E mesmo depois, nos próximos tutoriais, eu usando o tablet, você também vai conseguir acompanhar. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como pintar Bobbie Goods no celular. Então, esse vai ser um vídeo especial para te ensinar pintura. E quais são as ferramentas que você vai poder usar para pintar o seu desenho certinho, sem ficar se estressando, batendo cabelo, achando que é porque você só tá usando o celular. Aí não vai funcionar. Nos próximos vídeos que eu vou liberar aqui, a gente vai aprender como iluminar e sombrear o Bobbie Goods. E o terceiro vídeo vai ser como colocar texturas diferentes no seu Bobbie Goods ou em qualquer outro desenho. Então, chega de enrolar, eu já expliquei como que vai funcionar, por isso já segue aqui o canal para você acompanhar os próximos vídeos. Dê um curtir aqui para eu saber que você gostou desse vídeo antes mesmo de começar. E ativa também o sininho, porque pode ser que o YouTube não notifique você direto quando eu lançar os próximos vídeos. O sininho vai dar um empurrãozinho para ele te notificar e você não ficar sem assistir. Agora, vamos lá para a mesa. Então pronto, eu já tô aqui com o meu celular preparado. Esse celular, ele é um pouquinho mais antigo, mais velhinho. Deve ter entre 7 a 8 anos. Mas eu quis trazer ele aqui justamente para te mostrar que mesmo em celular velhinho, a gente consegue colorir Bobbie Goods. Aqui do lado eu tenho algumas canetas Tux. São canetas avulsas que a gente pode comprar na internet para a gente usar aqui no celular. Quem não tem caneta ainda, pode aproveitar que eu deixei o link dessas canetas aqui embaixo. Elas geralmente são bem baratinhas. E eu gosto dessa daqui que tem duas pontas. Uma é de disquinho, outra é de uma ponta fofinha. Eu geralmente uso a ponta fofinha porque eu acho mais confortável para desenhar. Mas aqui eu tô querendo te mostrar um modelo para você comprar a caneta certa. Pelo menos esse modelo eu aprovo e super indico. Vai estar aqui na legenda, tá bom? Mas a princípio você pode colorir com o dedo mesmo, eu até vou te mostrar isso aqui. Bom pessoal, a gente tá com o celular aqui, ok, e eu vou mostrar pra você do zero como você consegue um desenho de Bobbie Goods ou um outro desenho, como você consegue baixar alguns desenhos para você colorir, inserir no aplicativo de desenho e fazer a sua primeira pintura. Bora lá? Então aqui você vai acessar um link que eu tô deixando na legenda também, vai ser PDF para colorir, ok? Então é só clicar nesse link que você vai abrir uma página igualzinha a que eu vou abrir aqui agora. Prontinho, aqui você clicou no link, vai abrir desse jeito para você. E aqui você pode baixar esses dois livrinhos e começar pintando os desenhos deles. Eu vou escolher esse Cozy Friends, é só clicar em cima. E aqui eu já tenho alguns desenhos, mas é importante que você faça download desses desenhos, tá bom? Então aqui em cima vai aparecer esses três pontinhos, você clica em cima e vai puxar um pouquinho aqui para cima até aparecer a opção de download. Clique em download, ele já vai começar a fazer ali, ó, o download. E quando terminar, esse PDF vai estar lá no seu gerenciador de documentos. Todo celular tem um gerenciador de documentos. Então aqui eu volto aqui para a parte principal e vou procurar aqui, ó, meu gerenciador de arquivos. Esse é o nome correto. Então clicando aqui no meu gerenciador, eu tenho essas opções aqui de todas as coisas que ele gerencia. Eu vou procurar a opção de downloads aqui. Clico aqui em cima em downloads. E lá em cima já está o documento que eu acabei de baixar. Vou tocar nele e aqui você pode explorar e escolher qualquer um dos desenhos que você quiser. Então eu vou escolher esse daqui, que eu achei super fofinho.
Bom, para a gente inserir essa imagem, a gente não consegue como PDF. A gente só vai conseguir como uma imagem PNG ou JPG. Você não precisa se preocupar tanto em entender isso, desde que você entenda que a gente vai precisar printar esse desenho. E assim que você printar, essa imagem vai ir para a sua galeria. Acabei de printar aqui, venho aqui na minha galeria e olha só, eu já tenho essa imagem como captura de tela. Cliquei aqui e tá tudo ok. Então agora essa imagem vai aparecer nas minhas opções de imagens lá no Ibis Paint. Então agora a gente vai seguir para o Ibis Paint. Toquei aqui no Ibis, a gente vai direto para minha galeria. E aqui eu já tenho algumas artes que eu andei fazendo. O que você vai ter que fazer é tocar nesse sinalzinho de mais. E aqui é muito importante um aviso que eu tenho que deixar. Normalmente, lá nos meus treinamentos, onde eu ensino lettering no Ibis Paint para os meus alunos, eu nunca falo para eles importarem uma foto. Eu sempre falo para eles criarem um arquivo, colocando no mínimo 300 dpi. Isso porque quando a gente cria um arquivo e coloca o mínimo de 300 dpi, a gente cria um arquivo de alta qualidade. Então a nossa arte sempre vai ser muito boa. Mas aqui, como a gente está trabalhando com um print, com uma imagem da internet, e é só para a gente pintar, tudo bem a gente importar foto. Então aqui eu já vou direto em importar foto, acho aqui o print que eu acabei de fazer. E olha só, olha que parte muito importante também, eu tenho que colocar um alerta aqui no vídeo. Bom, eu estou ensinando isso para vocês também lá nas minhas outras redes. E, inclusive, né, é muito importante que você esteja nas outras redes também para pegar dicas do cotidiano, de pintura digital, pintura de Bobbie Goods. E olha só, voltando aqui ao assunto, essa mensagem, ela sempre vai aparecer para você quando você importa uma imagem aqui para o Ibis Paint. Sempre, não tem como não aparecer, isso é automático do Ibis Paint. Então aqui ele vai perguntar se você quer extrair linhas do desenho, ou melhor, extrair desenho de linhas. O que ele quer perguntar com isso? Quando a gente printou a nossa imagem, a gente printou o desenho e o fundo branco. Dessa forma, quando a gente for pintar, quando a gente passar o pincel ali, ele vai passar a cor em cima da linha, em cima do fundo branco. E dessa forma a gente não vai conseguir. O que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar aquele fundo branco para a gente conseguir separar a linha do desenho e criar uma camada abaixo para a gente colorir sem passar por cima da linha. Eu estou explicando isso porque é nessa parte que muita gente erra, tá bom? Então olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente nessa mensagem vai responder, ó, extrair desenho de linha. Clico aqui em cima e sempre vai aparecer essa barra aqui pra gente. Essa primeira barra fala da cor preta do meu desenho. Então, quanto mais eu puxar aqui pra frente, ó, olha o quanto ele vai escurecer. Então, aqui eu deixei mais ou menos em 15, 15, 16. O branco eu tô deixando em 100%, ou seja, eu estou extraindo totalmente a cor branca aqui. E o meio você pode deixar do jeito que tá. Dá um ok aqui na setinha verde. E prontinho. Olha só o que aconteceu. Aqui parece que não aconteceu nada, parece que tá com um fundo branco. Mas se a gente clicar nesse quadradinho branco aqui, e a gente olhar o nosso desenho, na verdade, ele está com um fundo transparente, a gente removeu a parte branca. Porque esses quadradinhos cinza e branco aqui que aparecem atrás do nosso desenho, das nossas linhas, significa transparência, beleza? Então aqui eu só tenho o desenho mesmo, sem a parte branca. Bati bastante nessa tecla? Ok, mas é para você entender. Beleza? Beleza, essa parte aqui é a área de camadas, alguns já devem saber, outros não. Eu não vou explicar tudo minuciosamente, basta você seguir passo a passo aqui o que eu tô te ensinando que você vai conseguir, tá bom? Então, beleza, terminei de fazer essa extração, agora eu vou clicar nesse sinalzinho de mais bem aqui. Com isso, eu criei uma camada nova, essa camada 2. E ela também tá vazia. Olha aqui os quadradinhos cinza e branco. Tá completamente vazia.
Então, para eu conseguir colorir, eu tenho que jogar essa camada para baixo, porque essa aqui vai ser a camada de cores. É só tocar aqui nesses 3 pontinhos, vou até tocar com o dedo também, não vou usar as canetas no momento, para você fazer comigo. Toco aqui nesses 3 tracinhos e jogo para baixo. Olha só, ela já se transformou na camada 1 e a camada de linhas é a camada 2. Vai ficar sempre sendo assim, a camada de linhas sempre será a última, lá no topo, beleza? Justamente para quando a gente for pintar, a gente não passar por cima da linha. Esse pincel aqui, eu posso tocar nele e olha o que acontece, abre a nossa caixa de ferramentas. Quando o pincel está aqui aparecendo pra gente, significa que é ele que está selecionado. Se eu tocar na borracha, vai aparecer uma borracha pra gente. Eu toco de novo, abre a caixa. Se eu tocar na latinha de tinta, a latinha de tinta que vai aparecer. E assim com as outras ferramentas também. Vou tocar novamente, porque eu quero meu pincel. E aqui na bolinha ao lado, eu escolho o traço desse pincel. Aqui eu estou justamente na caneta de feltro dura, que inclusive eu acho que é a melhor para a gente pintar Bobbie Goods aqui no celular. Se por acaso o seu traço não estiver sendo caneta de feltro dura, é só procurar, tá bom? Ela tá bem aqui no comecinho, nem precisa esquentar a cabeça para achar. Acha aí o seu pincel e aqui no quadradinho eu tenho a opção das cores. Eu tenho tanto o círculo de cores, quanto eu tenho também aqui, ó, se eu clicar aqui na setinha, a paleta de cores do Ibis Paint, junto com aquelas que a gente já vai montando. Você vai criar a sua paleta também, com certeza. Então aqui eu posso escolher, por exemplo, a cor rosa. E aqui nessa barrinha eu posso aumentar o tamanho do meu pincel, tá vendo? Ó, essa bolinha aumentando. Passo aqui o traço e olha só. Se eu der um zoom, eu posso ver que o meu traço preto, ele tá por cima da cor. E isso é o que tem que acontecer com você aí também, beleza? Ó, acabei de dar um clique só com 2 dedos e desfiz aquela ação, aquele traço. Se eu der um clique com 3 dedos, o traço volta. Então, desfazer, refazer, beleza? E aqui também eu posso usar a borracha. Venho aqui na borracha, aumento o tamanho dela e já venho passando aqui no meu traço para limpar. Aqui você já está vendo o básico mais importante para você colorir seu Bobbie Goods aí no celular também. Mas antes da gente começar de fato, olha só que aspecto feio tá o nosso arquivo. Cortado ali em cima com metade de desenho, então vamos ajeitar isso daqui. Para a gente ajeitar o nosso arquivo, a gente vem aqui nas opções, na caixinha de ferramentas, toca aqui na última, que é a tela, e vem aqui nessa opção de aparar. Apareceram essas alças pra gente, é só tocar na do meio e diminuir até o tamanho certinho da nossa folha quadrada. Diminuir, dou OK. E olha só que beleza. Agora sim a gente consegue pintar esse Bobbie Goods no celular com satisfação, né? Então vamos lá. Venho aqui na parte de camadas, só para eu conferir que eu tô na camada 1, beleza? Não tô na camada de linhas. Você sempre tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente esquece e acaba pintando na camada errada. E aí, para desfazer, a gente vai ter que ficar voltando várias vezes até conseguir, e se conseguir, tá bom? Então presta bastante atenção. Quando a gente está aqui na parte da área de trabalho, a gente sempre vê aqui o número da camada que a gente está. Então aqui eu estou na camada 1, aqui aparece o número 1, então tá tudo ok. Então bora lá de fato começar. Bom, aqui eu já vou usar a minha caneta e eu super indico que você tenha a caneta também, porque com certeza você vai sentir muito mais satisfação tendo uma canetinha por aí. É fácil pintar com o dedo? Relativamente. Como eu falei, a experiência não é uma das melhores, mas se você tiver uma caneta, você vai ter sim uma boa experiência colorindo Bobbie Goods aqui no celular, no Ibis Paint. Então agora, a primeira coisa que eu vou colorir vai ser o sol. Tá vendo que eu faço esse movimento aqui com a mão? Eu tô aumentando o meu papel. Pode parecer besteira, mas tem gente que não sabe. Então pensa que não vai conseguir, que é muito pequenininho. Mas não tem nada disso, porque é só eu aumentar ou eu girar aqui o meu papel, tá vendo? Eu girando e aumentando. Então, ok. Tô aqui com a parte do sol, vou escolher uma cor.
Aqui eu tô com a borracha selecionada, então eu toco para selecionar o meu pincel. E toco na opção de cores, que é o quadrado, para eu escolher um amarelinho. Aqui eu vou escolher esse amarelinho aqui. Posso vir aqui, ó, e dar uma mudança no tom dele, ó, deixando ele mais claro ou não. Aqui também. E agora é só começar. Aqui eu tô com o meu pincel gigantesco. Se eu fizer isso, acabo com o meu sol. Então eu diminuo um pouquinho e mando ver. Ops, olha só o que aconteceu. Eu borrei aqui. Isso não ficou muito legal não, né? Acabou que borrou aqui a cor do meu sol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá a minha borracha. Eu posso clicar aqui, abrir a caixa de ferramentas e clicar na borracha. Ou eu posso só tocar nessa primeira opçãozinha aqui, ó, o troca-troca, que ele automaticamente troca de lápis para borracha e vice-versa. Então, toquei aqui, já virou borracha, diminuo o tamanho dela e venho limpando tudo que ficou para fora. Olha só que legal. Troco novamente para o pincel. E aqui eu quero pintar o céu do meu desenho. Escolho aqui uma cor azul. E aqui eu posso claramente vir com o meu pincel pintando assim, ó, o meu desenho. Mas no digital a gente consegue fazer isso muito mais rápido. E com uma precisão um pouco maior também. Ao invés de eu ficar pintando desse jeito, eu posso simplesmente escolher o baldinho de tinta, escolher aqui o baldinho de tinta e tocar nessa área. E olha só o que aconteceu. Ele literalmente pintou tudo para mim em um único clique. Isso é muito legal, adianta muito o nosso trabalho. Ah, Ju, mas eu não tenho o prazer de pintar. Claro que você tem, você pode escolher entre o pincel e a latinha de tinta tranquilamente. Isso aqui é só um hack, né? Um recurso que eu tô te passando aqui. Aqui agora a gente tem as nuvens, elas já estão brancas. Mas lembra que o nosso arquivo, na verdade, está com um fundo transparente? Então, na verdade, elas não estão brancas. Elas só estão com essa cor que é para a gente enxergar o nosso arquivo. Então, a gente vem aqui na parte de cores, escolhe um branco e com a latinha de tinta já preenche aqui. E agora eu sei que elas estão pintadas de fato. Mesma coisa a gente vai fazer aqui para a parte do arbusto e das florzinhas. Vem, escolho uma cor. Escolhi um verde, posso clarear ou escurecer. Estou com a latinha de tinta, prontinho. Agora, um ponto bem importante que eu preciso te falar para você não se estressar, não achar que está fazendo alguma coisa errada. Vamos pintar agora essa cortina. Eu vou escolher aqui esse rosinha. Beleza. Digamos que eu queira pintar essa parte rosa, essa parte azul e essa parte verde. Eu quero que cada parte dessa cortina seja de uma cor diferente. Aí eu venho com a minha latinha de tinta e pinto com o rosa aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele pintou as duas partes da minha cortina. Mas isso só aconteceu por quê? Porque esse traço aqui do desenho está aberto. Se ele tivesse fechadinho, assim completo, do jeito que está aqui do lado, ele não teria vazado a tinta. Então, eu vou desfazer aqui, vou usar o meu pincel e vou completar aqui essa parte que ficou aberta. E agora sim, com a latinha de tinta, eu consigo pintar um lado só. E aí posso vir com qualquer outra cor e vir preenchendo aqui cada um dos espaços. Então, é muito importante você saber disso para você não deixar as tintas escaparem por aí e você ficar estressado achando que não consegue, beleza? Bom, como aqui eu quero a minha cortina de uma cor só, eu venho com rosa e preencho as outras áreas. Bom, aqui continuando, eu vou escolher um roxinho para pintar aqui o fundo, a parte da madeira. Vou usar uma madeira roxa. E aqui eu já tô com a latinha de tinta. Pode ser que quando você clicar aqui para procurar a latinha de tinta, ela já esteja selecionada. Se você tocar em cima, vai aparecer isso daqui para você.
Só que a configuração da latinha de tinta, assim como todas as outras ferramentas, também tem configurações. Não se assuste, é só voltar e pronto. Então aqui eu venho tocando em cada um dos espaços, preenchendo o meu desenho. Olha só, ficou faltando uma partezinha aqui, eu toco em cima, aumento aqui e toco embaixo também. Aqui não ficou muito evidente, mas pode ser que em algumas áreas que você usar a latinha de tinta, a latinha não vá até o final do desenho. Por exemplo, um desenho bem fechadinho, que nem esse. Então, nesse caso, é só você vir com o pincel e preencher esses espacinhos brancos. A latinha de tinta já adiantou o nosso trabalho de pintar tudo. Usar o lápis, né? É bem tranquilo, a gente só finaliza ali o trabalho da latinha. Olha só, outro exemplo. Ela não chegou aqui até o final. Então, eu tô com o pincel e preencho. Outro ponto muito importante aqui é, por exemplo, quando as linhas elas estão muito próximas. Então, a gente está usando a latinha de tinta, a gente tem que prestar atenção para a gente clicar na área que está em aberto mesmo, na área vazia. Então, por exemplo, escolhi aqui uma cor verde para pintar as minhas folhas. Não pintei porque eu tô com o pincel, vou desfazer. Pronto, pintei. E aqui eu vou escolher um verdinho mais claro, ó. Vou diminuir, vou mudar aqui pro círculo. Mexi aqui um pouquinho para mudar o tom. E eu vou tocar aqui bem no meio. Você tem que ter cuidado, aqui não tá tão junto, mas eu já vou alertar aqui mesmo, tá bom? Porque pode ser que você toque sem querer na linha. Olha só o que aconteceu. Se você tocar com a latinha de tinta na linha, por mais que a linha não esteja nessa camada que a gente está pintando, mas ele vai entender que você está querendo colorir o traço. E isso que vai acontecer com o seu desenho. Ó, ele vai ficar todo o desenho, tudo que tem traço preto vai mudar por conta desse toque. Então aqui eu vou desfazer, tá bom? Só fiz para você prestar atenção. E dar zoom se for necessário para você pintar a parte branca. Se não pintar tudo, você já sabe. Pincel, ok? Bom, aqui eu praticamente já te entreguei tudo que você precisa para colorir seu Bobbie Goods pelo celular. Eu te falei da latinha de tinta, eu te falei do pincel, eu te falei da borracha e dos movimentos de desfazer e refazer. A gente aprendeu como inserir o nosso arquivo, como cortar bonitinho, e como colocar eles aqui na área de camadas, de forma que você vá pintar da maneira correta, beleza? Então aqui eu vou finalizar a pintura do meu desenho, você finaliza aí também, e qualquer dúvida que você tiver em relação a essa pintura, é só você colocar aqui nos comentários abaixo. Lembrando que esse vídeo é o primeiro, é o número 1 de uma série de vídeos, assim como eu falei, tá bom? Essa parte aqui é de inserção do arquivo e da pintura bruta, ou seja, a gente está colorindo aqui e apenas dando cor para o nosso desenho preto e branco. Nos próximos vídeos a gente vai aprender luz e sombra e texturas aqui no digital, beleza? Então vou concluir aqui a pintura e a gente vai ver como salvar o seu arquivo. Concluí aqui a minha pintura, eu acho que ficou legal, não sei, será que ficou? Eu gosto muito dessas cores, roxo, rosa, azul. E vamos dar uma olhadinha como que ficaram as nossas camadas. Toquei aqui na parte de camadas. Eu tenho a camada 2, que é a camada de linha, intacta, não tem nenhuma cor nela. E a camada 1, que é a camada de baixo, está toda colorida. Eu decidi pintar tudo em uma camada só, que é essa camada única aqui. Mas se você já entender o Ibis Paint, se você for um pouco mais avançado, avançada, você pode ir separando os elementos de pintura. Por exemplo, o que é cenário, você coloca em uma camada. O que são os personagens, você coloca em outro. Objetos também você pode separar. E é bom porque na hora que a gente for colocar alguns ornamentos, como luz e sombra, textura, eles estando separados, você consegue personalizar melhor. Mas se você não souber nada disso, não tem problema, segue aí do jeitinho que eu te falei, porque a gente também vai conseguir fazer tudo isso aqui, beleza? Bom, e para concluir, a gente vai salvar a nossa pintura
de Bobbie Goods aqui ou de qualquer outro desenho que você tenha baixado da internet, ok? Para salvar, bem simples. Tá vendo essa seta aqui no cantinho? A última, toca em cima dela e clica em guardar foto. Aqui, do jeito que tá, você vai clicar em OK. Tá aqui em PNG, beleza? Todos os botões aqui estão desligados e eu dou um OK. Pronto, já está guardado na pasta Pictures, lá na nossa galeria. O Ibis Paint cria uma pastinha, olha só que legal, especial para as suas pinturas, para os seus desenhos aqui no Ibis Paint. Então aqui, ó, eu já abri na minha galeria, tá tudo ok. Se a gente não tivesse pintado aquela nuvem, talvez ela estaria aparecendo aqui em preto. Por quê? Porque o fundo estaria transparente. Lembra daquilo que eu falei? E o que aparece transparente pra gente em imagem geralmente fica preto. Como a gente pintou a nuvem, ela tá em branco. Então, essas são as principais ferramentas que você precisa saber para colorir o seu Bobbie Goods no seu celular. E aqui é uma observação não só no celular, né? Se você concluiu essa pintura aqui no celular, com certeza você vai conseguir fazer no tablet e no iPad também. Eu sei que eu já falei, mas eu vou reforçar. Tudo o que a gente tem no Ibis Paint para o tablet, para o iPad, a gente também tem no celular. Às vezes está mais escondidinho porque a tela é menor, mas tem. Então, da próxima vez e dos próximos vídeos que eu vier com tablets e celulares, você pode acompanhar pelo seu celular tranquilamente. E você consegue fazer com a caneta ou com o dedo. Mas o que eu recomendo? Você já sabe, né? Eita, que agora ficou super fácil e você vai conseguir colorir Bobbie Goods no celular, menininhas no celular, desenhos fofos, desenhos complexos. Bom, eu sempre peço para você me acompanhar nas outras redes, eu vou te pedir mais uma vez, porque aqui a gente faz vídeos mais longos e mais espaçados. Nas redes a gente publica todos os dias, sempre com uma inspiração, sempre com uma dica nova para te ajudar a caminhar nesse mundo do digital. Não importa que dispositivo você usa. Então, assim que terminar aqui o vídeo, aproveita e vai lá me acompanhar. Eu vou ficar muito feliz de saber que você veio do YouTube. Pode me mandar essa mensagem. E eu vou querer ver o seu resultado também. Então, começa aí pintar Bobbie Goods no celular ou no dispositivo que você tiver. O importante é saber usar as ferramentas de pintura desse vídeo. Eu vou ficar muito feliz, vou compartilhar. Qualquer dúvida é só colocar aqui abaixo nos comentários que eu mesma vou te responder. Agora é a sua vez, vai lá, bora rabiscar tudo, inclusive a tela do celular.